Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo. Eu queria agradecer demais o Reinaldo Sindivor, porque é uma honra, assim, para mim é uma honra mesmo estar aqui com vocês e coordenar essa comissão, porque eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. E aí, a nossa agenda hoje é a seguinte: nós vamos começar falando sobre o ano, os desafios que o ano apresenta para nós. Eu acho que a percepção de desafio ela é diferente de empresa para empresa, mas nós estamos falando em gestão de pessoas, num ano particularmente muito desafiador. Então, o ano começou animado, é, e isso significa que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que quando a gente está num período desafiador, eu vejo grandes oportunidades sempre. Sempre é uma possibilidade de pensar um pouco fora da caixa. Porque a nossa rotina nos engole. Assim, né? É um processo de dia a dia cheio de sobressaltos, dia a dia muito corridos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses desafios do ano. Depois nós teremos o Dr. Paulo falando também sobre os desafios da legislação para esse ano. Então, algumas coisas estão em andamento e aí ele vai sinalizar quais são as questões legais que, de alguma forma, impactam o dia a dia das nossas empresas. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas alternativas que a gente está propondo também para o sindicato e para as empresas participantes do clube, da comissão. Então, vamos começar. A ideia é entender mais ou menos como é que está a situação do mercado. Eu pedi para o Reinaldo para ele me passar alguns dados, e esses dados eu acho que já foram compartilhados com os associados. Então, nós só vamos parar, acho que já é de conhecimento daqueles que receberam esse material, acho que a maioria dos associados recebeu, mas o nosso papel aqui é de parar e analisar números e dados. Então, vamos começar entendendo um pouquinho o que é que nós temos em termos de mercado. A primeira questão é que existe um baque na indústria, significa da produção industrial em 2022 uma queda de 0,7%. Então, é uma questão importante. E a gente tem os grupos de produtos. Reinaldo, você está super enfronhado em relação a isso. Se você quiser fazer alguma parte, por favor, me interrompa. Mas grupo de produtos de borracha, material plástico, então nós temos dois setores aí, com um desempenho negativo de 5,7. O ano passado, eu fui no evento do sindicato, a ABIAB, a Aresp, de encerramento do ano, e para mim foi muito esclarecedor, porque a gente ouviu essa questão dos desafios do setor, mas existem números bons, entendeu? Então, assim, a gente não está, aqui não é para vir dizer que o mundo está acabando, porque o mundo não está acabando. Existe um crescimento grande, porque quando a gente fala em crescimento de exportação em 20%, é um número significativo. Então, me parece que esse desempenho negativo de 5,7, ele tem uma mescla, mas o resultado da borracha é um pouquinho mais um pouquinho melhor, um pouquinho mais positivo em relação a esse número que está se colocando ali. Então, de alguma forma, embora nós tenhamos aí números bons em termos de crescimento de exportação e tudo mais, a gente tem que parar para pensar que o mercado ele ainda está muito desafiador. Então, nós temos o varejo
muito impactado. Acho que agora nós estamos vendo um pouco da pós-pandemia, então o varejo em si impacta de alguma forma a indústria e impacta de forma negativa, porque a gente vê inúmeras redes de varejo em situação muito complicada. E aí as compras diminuem, o fluxo de produtos diminui, enfim, a gente tem um cenário desafiador justamente por conta disso. E aí, alguns números que eu acho que a gente tem que pensar. A gente tem uma concorrência grande, a gente tem 2.130 empresas no Brasil, vinculadas à indústria de artefatos de borracha. Nós temos empresas ativas, e aí a gente vai ter que começar a pensar um pouco na representatividade do setor e nas questões que a gente tem que avaliar. Se você tem 43 mil, quase 44 mil empregos diretos, nós temos uma força de trabalho aí, assim, eu acho que essa é a linha que eu gostaria de tratar com vocês. É uma força de trabalho que precisa se qualificar para evoluir, e é uma força de trabalho muito grande, porque a gente tem que garantir maior produtividade e redução de custo. Existem outros fatores, existe o aspecto logístico, o desafio logístico, existe o desafio financeiro, existe a reforma tributária, existem tantos aspectos, mas o nosso aspecto aqui, o nosso foco aqui é gestão de pessoas. Então, embora o contexto seja um contexto bem amplo de variáveis de inúmeras vertentes, a gente tem que pensar que esses 44 mil empregos diretos, eles precisam garantir uma produção que vai ter que aumentar, até porque é aquilo que eu falei, o varejo está numa época muito complicada. Então, a gente vai ter que pensar em como garantir retorno, em como garantir evolução, em como diminuir custo e aumentar a produtividade de alguma forma, para poder compensar as perdas que eventualmente possam acontecer. Então, valor da produção, nós temos 9 bilhões 250 milhões, exportações, eu acho muito legal, porque esse desafio que a gente fala em termos de oportunidade, existe oportunidade para evoluir, e as importações, elas continuam muito maiores, entendeu? Então, vamos lá, como nós temos que pensar em evoluir dentro das nossas organizações. E Sheila, aí... Oi, desculpa. deixa eu só fazer um complementozinho. Você está perfeita nos dados econômicos, fantástico. Um complemento bem simples aqui, que é o seguinte: as importações em 2022 de artefatos de borracha, historicamente, vem crescendo nos últimos 10 anos, e, obviamente, que é produto importado competindo com a fabricação nacional, com o produto nacional. E em 2022, nós registramos queda de 2%. Então, mostra uma reversão de tendência, né? E também as exportações que vinham caindo nos últimos 10 anos tiveram um aumento de 20%, né? Existe aí uma notícia sobre reshoring, friendly shoring, né? Que é a questão do desenvolvimento de fornecedores em países mais seguros e mais próximos, né? Em relação a outros fornecedores tradicionalmente escolhidos ao longo do planeta aí, principalmente ligados às regiões próximas da zona de conflito do leste europeu. E o Brasil ele tem se destacado, tem se despontado como uma alternativa viável para o mundo, né? E aí sabemos que uma das dificuldades enfrentadas é a questão da reforma tributária e a questão da falta de isonomia de tratamento fiscal que o Brasil enfrenta em relação aos países que concorrem, né? Uma notícia de ontem à noite que eu trago a vocês: houve um debate na Fiesp no plano
com a participação de todos os presidentes filiados aos sindicatos filiados à Fiesp. É uma reunião quinzenal, em que o tema foi reforma tributária. As notícias que eu compartilho de que foi dito nesta reunião que o assunto reforma tributária vai avançar no Congresso muito mais rápido do que pode se imaginar. A Fiesp ontem deliberou uma posição oficial que representa as indústrias e que isso deve começar a circular no dia de hoje. O governo federal está bastante está conectado com a Fiesp e buscando muita opinião do setor industrial para conduzir esta temática, né? O Bernardo Api, ele tem consultado os técnicos da Fiesp com bastante frequência. A informação é de que deve existir uma votação em torno da PEC 45, misturado com a PEC 110, em que pese as duas já terem sido praticamente harmonizadas nas últimas alterações que sofreram. Fala-se em um IVA de 25% em termos de taxa nominal e que, na verdade, esta taxa nominal ela representa, de fato, 20% de taxa efetiva, uma vez que esse IVA é calculado de fora para dentro, né? E uma coisa interessante em relação à parte da reforma tributária é que, no que tange às exportações, é por isso que eu lhe interrompi, Sheila, é de que há uma expectativa de desoneração integral das exportações, o que vai estimular ainda mais, né, a questão da exportação. Eu falei de fora para dentro, é por fora, né, a aplicação da alíquota que se prevê aí dos 25%, de uma forma que passa a ficar equivalente à taxa efetiva de 20%, se fosse calculado por dentro. Temos aí também uma questão de expectativa da simplificação, né, da forma de recolher esses impostos. Há uma dúvida ainda em relação a como ficaria, né, a funcionamento de dois mecanismos, né, o antigo e o novo. A fala, por enquanto, é de que o mecanismo novo, ele ainda na fase de migração, ele seria facultativo, não obrigatório, naturalmente, por conta das vantagens fiscais, tende a ser uma escolha das empresas, em detrimento à manutenção do sistema antigo. Mas também fala-se de que essa sistemática ela será simples ao ponto de não impactar operacionalmente tanto, que não faça sentido a sua troca, né? E existirá também uma expectativa de recuperação imediata dos investimentos, uma vez que poderá se utilizar os créditos de forma imediata, né? Uma eliminação da acumulação da arrecadação ao longo da cadeia, né? E basicamente é isso. Então, sem esticar muito aqui a questão da reforma tributária, mas é para dar um pano de fundo nas expectativas de que muitas coisas que eram utópicas para nós, não era provável que acontecesse ao longo dos últimos 30, 40 anos, parece que esse ano vai acontecer, iniciando, sim, pela, pelo, pelo IVA, e posteriormente se discutiria as reformas dos demais tributos. Muito bem. Volto para ti, Sheila, só. Beleza, obrigada, Reinaldo. Assim, eu acho que eu pedi para o Reinaldo ajudar, porque essa análise, essa contextualização, ela precisa ser feita sempre e tem novidade todo santo dia. Eu acho que o que a gente precisa pensar é que é isso que eu acho que é um recado importante. Embora a gente escute muitos problemas e muitos dados assustadores, a gente tem muita coisa boa. O desafio ele traz muita oportunidade, como eu falei. Então, de qualquer forma,
a gente tem que pensar que, no final das contas, a nossa análise, ela tem que ser uma análise para evoluir. E a gente tem uma possibilidade de evoluir com a turma que nós temos dentro das empresas. É esse o ponto. Então, só para nós terminarmos os números, as empresas ativas, elas estão em 2.133, empresas ativas em São Paulo, 348, empregos diretos, acho que em São Paulo, né, Rinaldo, 16.128, e o valor da produção, a mesma coisa, 1.787 mil. Então, passados esses primeiros números, Deixa eu só corrigir um númerozinho, Sheila. Eu acho que Corrija. ele entrou... eu devo ter te passado errado aí. Que, na verdade, o número de 16.128 é o número de empregos da reforma de pneus, empregos diretos. Tá aqui, ó. Tá. Espera lá, deixa eu ver. Tá aqui, perfil Tá do certo, setor tá de certo. reforma de Perdão. pneus. Tá correto, tá correto. Passa. Tá? Tá tudo aqui. Intervenção errada. Segue. Tá. Esse é da reforma de pneus e esse Perfeito. aqui de trás é do artefatos de borracha. Tá corretíssimo. Então, a gente tem dois cenários, mas nós temos aqui do setor como um todo. Então, do setor como um todo, a gente tem 21% de total, redução de 21% total de empresas ativas de 2010 a 2019, 32% de empregos diretos de 2010 a 2021, produção também com queda de 23%, aumento das exportações, que eu acho que é a melhor notícia que a gente tem, eu acho que é a melhor alternativa de evolução nesse primeiro momento, e a gente tem a queda de 33% de participação de artefatos de borracha fabricados no Brasil de 2012 a 2021. Então, o que a gente precisaria era, de alguma forma, avaliar esses números à luz da gestão de pessoas. E aí, esse avaliar a luz da gestão de pessoas é entender quais são os aspectos que podem agregar valor para o nosso negócio em gestão de pessoas. Eu acho que a primeira grande lição das nossas vidas dentro das empresas é que a gente já vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano dentro das organizações. Mas quando a gente fala em desenvolvimento, a gente normalmente promove, a gente normalmente evolui para cargos de gestão, qualquer nível, líder de produção, até gerentando a empresa, a gente promove muitas vezes por conta da afinidade dessas pessoas com os valores da empresa, que não deixa de estar certo. É exatamente isso, é mais fácil a gente qualificar tecnicamente do que qualificar comportamento. Isso é taxativo. Mas a gente tem que pensar que a qualificação, a evolução de cargo, ela tem que ter dois vieses muito importantes, que é a competência técnica e a competência comportamental. Então, a afinidade desse indivíduo com os valores da empresa. Então, quando a gente fala de mapeamento de competências, é entender o que o cargo precisa, qual é a necessidade do cargo. A estrutura e organização do RH, assim, eu às vezes tenho alguns clientes que entendem que o RH ou é um lugar de acolhimento, pura e simplesmente, então o colaborador pode ir lá, conversar. Não é isso, é uma área meio que dá suporte para todos os gestores da empresa, a gente já tem discutido isso há 2 anos. Então, a estrutura e a organização do RH, elas são de fundamental importância, inclusive para validar esse mapeamento de competências, para buscar as pessoas certas para os locais certos e para instrumentalizar o gestor em gestão de pessoas. Ele tem que gerenciar, e quando a gente fala em gestão de talentos,
A gente tem que identificar o talento e qualificar o talento. Às vezes a gente não tem ninguém para evoluir dentro da hierarquia. Você fala, vou ter que trazer de fora, porque não tem ninguém. E aí tem uma meia-culpa da empresa, que é de evoluir na qualificação. Faz parte da responsabilidade do gestor com o RH de ajudar nessa evolução. Nós temos agora os aspectos éticos e legais do RH, então é legalista e a gente precisa garantir que as regras de conduta elas estejam vinculadas às boas práticas, inclusive de governança, de prestação de contas, de conduta ética, avaliação de desempenho, que muitas vezes nós não temos, então o colaborador não sabe se ele está indo bem, se ele está indo mal, qual é o resultado dele. Às vezes ele tem um feedback negativo, mas no que ele precisa evoluir. Toda vez que a gente implanta uma avaliação de desempenho dentro das empresas, é batata, assim, é taxativo. Por quê? Porque as pessoas usam as avaliações de desempenho. Esse é o primeiro ponto. Ou para fritar o coleguinha, ou para se autopromover como gestor. Então, isso é um viés equivocado. E a segunda questão é que quando eu instituo uma avaliação de desempenho, não é para mandar embora ou para dizer que a pessoa está muito ruim, é para dizer no que ela tem que melhorar e como ela tem que melhorar. E às vezes o plano de ação, os planos de ação que são colocados dentro das avaliações, eles são tão obscuros. Então, assim, acompanhar o colaborador, acompanhar no quê? O que ele tem que melhorar? Quais são as evoluções que ele tem que ter? E aí, a elaboração do plano de RH para dar sustentação para a gestão. Então, quando a gente fala no que é a prioridade de gestão de pessoas, então vamos voltar a alguma coisa. Gestão de pessoas é função gerencial. Primeiro ponto. Função gerencial de qualquer pessoa que tenha uma equipe, por menor que seja, ou uma função de gerenciamento de turma, de liderados. Segundo ponto, o RH ele tem necessidade de dar subsídio para esses gestores, para essas lideranças. Terceiro ponto, quando a gente fala prioridade de gestão de pessoas, nós estamos falando da contrapartida do gestor e da contrapartida do próprio RH. Então, primeiras questões que nós temos que pensar. Eu preciso ter gente para melhorar a resolução de problemas. É muito comum ter sobrecarga de determinadas pessoas em determinados cargos de gestão e nós termos pessoas que viram gestores de alguma forma e que continuam sendo operadores. Tem lá o cara que é líder de produção. Ele é um líder de produção? Não, ele é o melhor operador de máquina que eu tenho. Ele não tem condições de gerenciar a turma, ele não tem condições de fazer uma análise mínima de evolução em relação à produção, ao planejamento de produção. Não, ele é o melhor operador que eu tenho. E aí, quando eu tenho esse indivíduo com pouca qualificação para a gestão, isso sobrecarrega a turma de cima. Então, de repente, alguém que deveria estar super estratégico está cuidando de coisas básicas, de unidades de produção ou de áreas de administrativo. É isso, eu preciso melhorar a resolução de problemas e cada qual dentro da sua atribuição. Segunda questão, a gente tem que garantir o aumento de produtividade como um todo. Então, nós estamos numa época em que, eu acho que já vem de longa data isso, mas isso vai se arrochando dependendo da situação que nós estamos. A evolução das empresas, e principalmente da indústria, ela não tem vindo a contento. Então, é cada vez mais premente que a gente tenha que ter maior produtividade com menor custo.
E aquela pessoa que está lá, aquele gestor que está lá, que é o melhor operacional que eu promovo para um gestor qualquer, ou um gestor em qualquer nível hierárquico, ele às vezes não tem a capacidade, a sagacidade de ver como é que ele pode melhorar o trabalho dele. Porque ele está treinado em replicar um modelo, ele está treinado em dar continuidade a alguma coisa que ele aprendeu lá atrás. E talvez a gente tenha que pensar na inovação em pequenas coisas, na inovação em ações cotidianas que são pensadas fora da caixa. Terceira questão, otimizar a relação entre trabalhadores e gestão. É muito comum a gente ver que o gestor não tem condições de gerir a turma, como eu falei. Ele está muito mais focado no aspecto operacional técnico do que necessariamente gerenciamento de turma. E aí, melhorar as condições de saúde e segurança do trabalho, porque a gente tem um arroxo nesse sentido por parte do governo federal, que é a inclusão desses aspectos do SST no e-social. Já existia, já era mapeado de alguma forma, mas a gente não tinha isso tão fechado dentro de um espaço como nós temos desde o ano passado. Então, pensado nesses aspectos de gestão de pessoas, vamos pensar no perfil do gestor de pessoas. Então, vamos fazer uma análise rápida do nosso colaborador. Pensa no gestor que você tem em qualquer nível hierárquico. Quando eu falo de gestor, a gente normalmente pensa num gerentão, num gerente geral, numa pessoa mais sênior. Pensa em qualquer gestor que você tenha dentro da sua empresa. Quais são as prerrogativas? Primeiro, ele tem que atender o usuário externo e interno. O direto dele é o interno. Talvez ele não tenha nem contato com o usuário externo, mas o que a gente faz dentro das empresas é para atender o mercado. Então, qual é o papel desse usuário, dessa pessoa que atende o usuário externo e como é que ele entende a contribuição dele nesse sentido? E como é que ele atende o colaborador que está vinculado a ele? Segunda questão, agregar valor à empresa, aos clientes e aos empregados. Normalmente, a gente tem essa agregação de valor. Eu acho que essa é uma parte que é muito fácil da gente perceber. Então, em maior, se eu estiver pensando, por exemplo, no meu líder de produção, eu posso ver que ele agrega. Ele está lá, as empresas evoluíram, cresceram, essa pessoa me traz um retorno técnico. Mas nós vamos ter que pensar em coisas que agregam. Olha bem, tem que atuar como agente de mudança. Será que tem essa cabeça? Tem que se manter aberto a novas tecnologias, inclusive novas tecnologias administrativas. Nós temos eu falei que a gente tem um arroxo em SST, mas a gente tem um arroxo em todas as questões vinculadas. Doutor Paulo pode me interromper a qualquer momento, mas nós temos um arroxo em todas as questões vinculadas à legalidade da ação do colaborador. E, às vezes, eu vou contar uma coisa rápida que aconteceu ontem. Eu tenho um cliente que resolveu, ele tem 22 lojas de varejo, e aí o gerente dele resolveu criar um cargo do nada, falar para o funcionário que ele ia ser promovido para um cargo de serviços gerais, o que é um rebaixamento do cargo dele, e criar algumas atribuições para o cargo que o CBO não permite. Então, a gente tem que pensar em novas tecnologias administrativas, inclusive em novas atribuições de entendimento que até então ninguém levava em consideração, que são os aspectos legais. Muita gente deixava isso com o RH e eu vou tratar de fazer a produção andar. Depois, proporcionar administração, empregados capacitados e motivados. Eu tenho muito problema com essa história de motivação. Motivação é uma questão muito pessoal. Então, quando alguém fala para mim, precisa de uma palestra motivacional, eu tenho que ter um backup
para garantir a manutenção da motivação. O que é isso? Se eu fizer qualquer programa de qualificação, vamos pensar nisso, qualquer programa de qualificação, qualquer evolução nesse sentido, ou qualquer sacudida motivacional, se o meu colaborador voltar para o mesmo ambiente, sem nenhum tipo de ferramenta para aumentar desafio, para melhorar o processo, para estabelecer indicador de forma que ele se sinta, de alguma forma, instigado a buscar melhoria, ele vai para um lugar motivado, ele vai ter alguma coisa motivacional. Eu estou falando de palestra, mas a gente pode ter inúmeras ações, reuniões e tal, mas quando ele volta para o lugar de origem dele, ele volta para o mesmo lugar, com as mesmas condições, que vão puxá-lo para o mesmo tipo de comportamento que ele tinha antes de ir para essa situação motivacional. Então não adianta nada. Não adianta fazer mexidas motivacionais se eu não estruturar de forma significativa processos que instiguem e que façam a pessoa se motivar a ir além. Ele fica estagnado. E aí reconhecer as pessoas como parceiros da organização. E não é essa coisa, porque assim, é muito engraçado quando a gente fala com pessoas de outras áreas, isso melhorou muito de 10 anos, 15 anos para cá, mas as pessoas mais antigas, como eu, se lembram da época que todo mundo achava que o RH era setor de perfumaria. Assim, o povo do RH. O povo do RH é o povo que sabe muito bem onde é que está, quem é, ou em que universo ele se estabeleceu. Então, no final das contas, é fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas, por exemplo, numa avaliação de desempenho. Você me traz, olha, você está indo muito bem nisso, 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 daquilo. Você tem condições de melhorar no feedback? Você tem condições de melhorar nisso, nisso, nisso? Vamos junto. Vamos que acho que vai dar para a gente melhorar bem. Seu trabalho está indo bem. Ou a gente precisa te ajustar isso, nisso, nisso, nisso. E é isso que é reconhecer com sustentação. Assim, não é a perfumaria. A perfumaria não traz valor agregado nenhum. Então, alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? Posso continuar? Então, quando a gente fala de análise dessa questão de pessoas, nós estamos vendo em que medidas essas pessoas trazem formação. Existe academicamente, todo mundo fala do chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes, todo mundo que fez uma pós, um curso técnico em RH viu o chá, mas a gente tem que pensar que conhecimento significa trazer qualificação técnica, habilidade significa trazer experiência, colocar alguém em experiência sem qualificação técnica é um risco, pode dar certo, mas pode dar muito errado. E aí, quando a gente fala de atitudes, a gente está falando de vínculo com valores. A atitude diz respeito a julgamento sobre tudo, sobre pessoas, sobre eventos, sobre objetos. A gente tem julgamento sobre tudo. Então, quando eu falo de atitude, e se o meu julgamento é muito similar ao julgamento da empresa, eu consigo direcionar minha turma para um lugar onde a empresa quer. Se o meu julgamento é bem diferente do da empresa, eu vejo de forma diferente, o que me traz um descompasso na situação. Toda mudança, toda melhoria, ela vem de cima. A Marisa coloca que isso é uma questão que a diretoria tem que comprar. Tem que comprar. Isso é uma questão que vem de cima. Então, as mudanças podem acontecer de baixo para cima, mas elas só se consolidam quando a alta direção compra a história. Sem comprar esses movimentos de melhoria, talvez a gente fique vagando no deserto aí, falando para ninguém. Então, e eu acho assim, eu sempre falo isso para
a gente trabalha com empresa familiar e há 32 anos, então é muito comum que a diretoria seja composta por sócios. Em alguns lugares a diretoria não é composta por sócios, mas eu acho que toda vez que eu tenho que negociar com um diretor, e principalmente com o diretor sócio, eu tenho que ir munido de dados. A gente precisa aprender a trabalhar com indicadores. Então, se os nossos dados forem dados consistentes, eu tenho, vamos pensar na parceria com os gestores por parte do RH. Eu vou ter que mapear quais são os resultados. Eu teria que ter indicador, por exemplo, eu acho que todo mundo, teoricamente, todo mundo tem facilidade de achar esses indicadores de rotatividade, de absenteísmo, de problemas de saúde, mas eu tenho que ter um indicador, por exemplo, de desempenho. E aí o indicador de desempenho, só para a gente pensar em um instrumento, tá? O indicador de desempenho pode ser um indicador de uma avaliação muito simplesinha. Então, assim, existe retrabalho na área, existe, a pessoa tem conhecimento para poder tocar todas as atividades, os processos da área que ela gere. Então, assim, a gente pode colocar 3 pontinhos, 3 questões técnicas e algumas questões comportamentais. E eu acho que aí a gente tem comportamento básico da empresa, quais são os comportamentos essenciais para trabalhar dentro dessa empresa. E aí, quando você pega uma avaliaçãozinha muito simples, uma folhinha muito simples, que o gestor pode avaliar a turma dele, ou alguém pode avaliar o gestor, dá para começar pela avaliação do próprio gestor. O chefe dele avaliando. Você começa a ter, se você tiver uma graduação de 1 a 5, 1 péssimo, 2 ruim, 3 regular, 4 bom, 5 ótimo, você começa a ter condições de avaliar em indicador qual a média da sua empresa, qual a média da sua área em relação à empresa, qual a média do indivíduo em relação à área. E aí você tem condições de, por exemplo, abaixo de 3, poder fazer um programa de qualificação para todo mundo. Mas para isso a gente precisa ter um gestor que saiba direcionar a sua equipe em qualquer nível. Então, essa sensibilização a gente precisa começar de cima para baixo. Não sei se eu fiz a colocação necessária, mas a gente pode ir discutindo. O canal está aberto e o microfone também. Estou aqui para conversar. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Competência profissional. Então, tiro no pé. Evoluir o melhor operador e, de repente, você tem um líder, um péssimo líder e perdeu um ótimo operador, entendeu? Porque a pessoa não tem competência profissional para poder subir. Isso, inclusive, em termos de comportamento. Desejo de permanência no emprego e de seguir carreira, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento, essas são as pessoas. E aí você tem que ter um mapeamento da sua turma, entendeu? Essas são as pessoas que têm condições de receber estímulo, incentivo, processo de qualificação, acompanhamento, mas é isso. Quem são as pessoas que estão talentos dentro da empresa? Experiência prática, então, a experiência prática em gestão de pessoas, ela precisa ter um baita suporte do RH. Por quê? Porque as ações de meio de evolução, elas têm que ser uma estrutura institucionalizada. Porque senão cada um vai fazer de um jeito. Eu posso fazer do meu jeito, entendeu? Mas quais são as ações que são necessárias para poder garantir evolução? Então, a gente estava falando de avaliação de desempenho, pode ser uma, entrada de novos colaboradores,
acompanhamento do gestor da área, até que se passe, sei lá, o período de acomodação, então isso pode ser de 15 dias, pode ser de um mês, quais são as atividades que essa pessoa tem que entender assim que ela entra. Então, tem várias ações, a questão da estrutura do cargo, de conhecimento do gestor. A gente tem várias situações que são instrumentalizadas na prática por conta do RH ou por conta da chefia imediata. A adequação do grupo, então a gente tem que ter um direcionador institucionalizado para adequação do grupo. Qual é o nível de produção? Qual é o nível de erro? Quais são os critérios de não conformidade? Quais são os critérios de saúde e segurança? Adequação do grupo. Existe uma cartilha, regulamento interno. Isso é adequação do grupo, tem regra. Então, nós temos inúmeros instrumentos para poder ajustar o grupo. E nós precisamos ter a competência da liderança para poder tocar. Vontade de trabalhar e aceitar novos desafios. Existe um dilema de todas as empresas, todas, que é daquele indivíduo que não é só um dilema, são vários dilemas. Tem um indivíduo que é péssimo de relacionamento, mas é um ótimo técnico. Faço o que com essa pessoa? Tem o desafio daquele que quer ser mandado embora e tumultua o ambiente. Tem o desafio daquele que, de alguma forma, é uma liderança, mas não tem o vínculo com os valores da empresa e que, de alguma forma, tem resultados e produtividade, e aí a empresa fica no dilema. Tem um indivíduo que dá resultado, mas faz um monte de coisa errada no dia a dia. Faço o quê? Então, exemplo de coisas erradas. Eu tenho um cliente que tem um gerente que é um gerente comercial super bom, dá resultado. O problema é que ele faz um monte de coisas erradas nas vendas, inclusive vendas saem por pedido, mas não saem por nota. Quando a empresa vai ver, o negócio está todo truculento, está todo distorcido. E aí chamam ele fala, beleza, eu só estou fazendo isso por causa disso, 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 para não perder venda, aquele argumento. E aí ele volta para o lugar de origem, faz a mesma coisa. E assim é um processo de desgaste, porque a gente não sabe, no final das contas, se esse cara tem ou não tem, se faz ou não faz desvio de dinheiro, se faz um desvio de conduta, a gente sabe que tem. Mas se isso tem um prejuízo maior para dentro da empresa. Então, nós estamos falando em ter vontade de trabalhar, aceitar novos desafios, e isso é uma questão de melhoria contínua. Aceitar novos desafios é uma mentalidade de melhoria contínua que a empresa precisa ter. E aí, orientação para os lucros e melhoria do desempenho. Dúvida, pessoal? Ninguém? Nada? Então, vamos lá. Treinamento. Nós temos duas coisas, assim, eu vou falar o óbvio, mas o óbvio nem sempre é o óbvio, tá? Treinamento é de curto prazo. É para melhorar o trabalho de todo dia. Se eu quero melhorar o trabalho de todo dia e essa pessoa passa por um treinamento, ela tem que ser alguém melhor quando ela volta. Concorda comigo? Eu não posso fazer um treinamento para melhorar a habilidade, para melhorar a capacidade de realizar o trabalho de todo dia, se ele voltar igual. Eu perdi dinheiro. Treinamento é investimento normalmente. Ou o treinamento é feito, a gente fala, não, eu posso só treinamento, investimento como treinamento externo? Não. Eu tenho treinamento na atividade, mas para eu fazer o treinamento na atividade, eu gasto tempo e esforço. Então, é tudo investimento. Então, eu preciso garantir que quando essa pessoa volta para o ambiente de trabalho, ela volta melhor. Nem que seja 1 milímetro, mas ela volta melhor. Então, a gente tem que ter aumento de produtividade e aumento da melhoria de técnica para o trabalho.
Desenvolvimento é um processo de longo prazo. Então, para eu conseguir, um dos grandes desafios que a gente tratou o ano passado foi do processo sucessório. Então, a gente tem que ter condições de formar sucessor dentro da empresa. Então, quanto maior o cargo, ou quanto mais estratégico o cargo, maior é a necessidade de eu ter gente com vínculo com os valores da empresa. Porque não adianta trazer bam, bam, bam se não vai conseguir andar de acordo com as regras aqui. Então, nós, quando trabalhamos com desenvolvimento, normalmente essa pessoa passou por inúmeros processos de evolução técnica. Ele foi melhorando, melhorando em inúmeros, ele ou ela foram melhorando em inúmeros aspectos e se tornando cada vez mais valiosos. O problema é que isso acontece de forma, como é que eu vou dizer? Eu estou com a palavra na ponta da língua. Ele acontece sem muito planejamento. Acontece porque as pessoas se destacam. Isso é ruim? Não, não é ruim. Espontâneo. O espontâneo é ruim? De jeito nenhum. Mas eu posso ter resultados melhores quando eu faço esses acompanhamentos e vou evoluindo com essa pessoa e qualifico. Porque, olha bem, quando você tira alguém de um determinado estágio e passa para outro, hierarquicamente falando, se isso for errado, isso vai fazer com que o próximo lugar de evolução seja porta da rua. Então, daí para frente, só porta da rua. Se eu tenho problema nessa evolução, eu tenho problema significativo em questões mais estratégicas, quanto mais alto fica o cargo. Então, eu preciso garantir que o processo de qualificação ele aconteça de forma paulatina, ele vai acontecendo em camadas, digamos assim. Então, o acompanhar esse indivíduo, que é um talento e pode ser um sucessor, em algum nível hierárquico, isso é fundamental para que eu não tenha grandes riscos na hora de sair de um patamar para outro. E dependendo da evolução, se você traz gente de fora, pode ser muito bom, porque você sacode a cultura da empresa, mas ele é muito bom quando eu quero mudar mesmo, quando eu quero sacudir mesmo a organização. Empresas que estão andando muito bem e que têm equipes coesas, quando você traz alguém de fora com outra perspectiva, outro olhar em relação à organização, talvez, isso não é uma regra, mas talvez eu tumultue o ambiente. E aí eu tenha pessoas que não vão se... Pessoal sem organização, sem saber para onde vai. Eu tenho que saber para onde vai, porque é um dinheiro muito, muito, muito alto. E aí a gente tem que seguir o critério de qualificação de acordo com os resultados que eu espero para a minha organização. Isso eu falo, inclusive, em relação aos treinamentos na atividade, que são treinamentos muito bons. Eu acho que são os melhores que a gente tem, e você só vai conseguir ter treinamentos externos bons se a pessoa que está na atividade tiver capacidade, senso crítico para pegar aquilo que é senso comum ou uma análise mais estruturada de determinado tema e transportar isso para dentro da empresa, digerir aquilo e transportar para uma prática diferenciada. Então, nem todo mundo tem qualificação para isso. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que ter condições apoiadoras de aprendizado, ou seja, eu volto e tem alguém para me acompanhar na evolução. E deve existir mudança constante tanto em conhecimento, porque tem isso, né? A gente oferece conhecimento, esse conhecimento é do indivíduo e ele vai transportar para dentro da empresa se ele quiser. E você tem que instigar para que esse conhecimento seja aplicado, melhora a experiência e melhora o comportamento no sentido da produtividade. Deixa eu andar para a gente não perder
o timing. Vamos lá, para que eu treino? Tem que ter meta atrelada. Eu vou ter que garantir meta de trabalho. Então, a gente tem que trabalhar pelos indicadores. É aquilo que eu falei. Eu estou aqui na frente, fiz o meu treinamento. Quando eu voltar, tem um ambiente diferente que vai me instigar a evoluir de alguma forma e oferecer novos resultados, certo? Eu acho que é isso.